Olá, gente! Mais uma história rítmica do musicoterapeuta. Hoje, novamente, o professor de música pediu ajuda para o musicoterapeuta. Estava dando aula para um menino de 11 anos, aula de bateria, né? E ele muito disperso e difícil de aceitar certas ordens, né? Assim, ele não obedecia, né? Eu pedia para ele fazer alguma coisa na bateria e ele não fazia ao contrário, não fazia de jeito nenhum. Eu pedia as coisas para ele não fazia e às vezes falava que não ia fazer e às vezes ele fazia de propósito errado, né? Fazia outra coisa, tocava de outra forma. Eu achei muito estranho porque ele era um garoto muito educado. Quando ele chegava, ele era um garoto muito educado, mas na hora que sentava na bateria ele se transformava, sabe? Então ele não obedecia, sabe? Arredio demais. E o primeiro passo foi tentar entender por que isso, né? E aí, aos pouquinhos, que ele foi, né, eu fui conseguindo moldar ali algumas coisas, né? Eu percebi que ele não conseguia tocar. Isso frustrava ele. Ele não conseguia fazer, então ele começava a errar de propósito, né? Fingindo que era bagunceiro, que era desobediente, sabe? Mas ele não conseguia fazer, né? Então eu comecei a ter que dar uma volta aí para ele tentar ficar calmo, senão ele não ia conseguir tocar mesmo, né? Então, como ele gostava de futebol, eu parti primeiro para os tambores, né? Eu falei, vamos fazer o som das torcidas nos tambores. Aí, para não ter meu time é melhor que o seu, pegamos o time lá de fora, e aí para torcida a gente ficava fazendo grito, a gente inventava gritos de guerra na torcida, e ele tocava, né? Ficava tocando, fazendo um montão de barulho lá, e com os pratos, com tambores, né? Ficava feliz e isso ele ficava solto. Aí ele começou a sentir, né, com a bateria ali. Isso já era assim, já era um modo dele conseguir entender mais do som da bateria, né? E aí, aos poucos eu fui tentando juntar o ritmo com aquelas viradas, mas estava impossível, né? E ele ainda queria tocar músicas de rap que ele gostava, de rock que ele gostava. E aí eu vi que eu tinha que botar as músicas, porque não dava para fazer aquela aula formal, vamos, pega na baqueta, toca assim. Ele tinha uma idade que não estava dando, tinha o tempo dele, o momento dele não era para ficar assim. Então eu botei a música, mas ele não conseguia tocar. E aí, como é que eu vou botar uma música que ele não vai conseguir tocar, aí ele vai errar, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar arredio. E aí entrou o musicoterapeuta. Eu pensei assim, já sei, vou botar a música um pouco baixa para ele não ouvir que está errado. Ele vai sentir que está errado, mas ele não vai ouvir. E vou botar uma pilha nele para ele tocar como se fosse um jogo de futebol, né? Então eu botava a música, né? Ele ia tocando e perdendo tempo, mas aí quando ele estava perdendo tempo eu já ficava fazendo, né, sons, palavras que a gente bolou lá na hora, né? Vamos lá, pra cima deles, qualquer coisa assim de futebol. E aí ele ficava empolgadão e saía fazendo virada, tocando o prato, fazia um estardalhaço todo, e tudo errado, fora do tempo. Começava a música certa, acabava a música certa, mas no meio era uma algazarra, assim, era assim, mas ele ficou muito empolgado. Até que ele disse, isso pode não ser um show, isso pode não ser um jogo de futebol, pode ser um show. E se for um show? Aí eu fiquei, vamos lá. Aí ele fazia solo. Eu botava mais baqueta perto, ele jogava a baqueta longe. E isso ele foi se divertindo com isso. E a gente passava 40 minutos da aula tocando errado. E passamos assim um tempo. E foi muito engraçado que a professora Cris, que dá aula lá na escola, nessa época ela tinha aula comigo, e uma das aulas a gente fazia sempre assim, para ela assistir eu dando aula, para ela anotar as coisas, depois me perguntar, a gente discutir sobre. E uma das aulas que ela assistiu foi desse menino. E ela muito quieta,
anotando tudo. Quando ele saiu, ela falou, é isso mesmo? Ele errou a música do começo ao fim, da aula toda, ele não conseguiu acertar nada. Aí eu comecei a rir, falei, é. Ela, e você ficou dando força? Falei, sim. Aí ela falou, olha, eu queria entender por quê, mas eu achei o maior barato. E aí eu expliquei para ela que eu queria que ele ouvisse o som, que ele ficasse bem, que aquilo não era musical, era emocional primeiro. Ele tinha que, sabe, extravasar tudo que ele estava ali preso, né? E mesmo tocando aquela música ali, mesmo a música estando toda errada. E o curioso é que ele ficou até uns 13 anos, saiu, porque estava no colégio, não sei, era muito estudo, era um colégio que era mais rígido, alguma coisa, ou era tempo, eu sei que ele saiu e voltou com 15 anos, voltou 2 anos depois. Quando ele voltou para a aula, os pais dele falaram que ele sentiu muita falta da aula e que ele ficava batucando em casa. E quando ele voltou pronto. Ele não teve aula de música fora dali, mas ele começou a tocar os ritmos que ele não conseguia fazer antes certinho, e as viradas certinho, daquelas músicas e outras novas. E aí eu vi que aquele tempo que ele ficou longe, ele acalmou, ele não teve o compromisso de acertar, ficou tocando, ficou pensando muito, aquilo foi dando corpo no corpo dele. E ele conseguiu fazer, ele teve um entendimento rítmico depois que ele acalmou e que ele ouviu os sons todos e quando ele assimilou, né? E isso foi muito legal. E teve uma outra coisa, ele com 15 anos, né? Aí um pouco tempo depois, a gente já estava fazendo ritmos mais complexos, né? Pedindo. E aí começou a travar em dificuldades novas. E aí voltou aquele para o menino. Aí ele já estava maior, ele quando ia ficar desobedecendo, não tinha mais sentido isso, mas eu sentia que ele, vamos fazer outra coisa? Eu sentia que ele não estava querendo ficar errando, né? Novamente. E aí nessa, quando eu estava bolando alguma coisa, alguma nova torcida, né? Algum novo truque ali, né? Ele quebrou o pé jogando bola. Quebrou o pé jogando bola e exatamente o pé direito, que ele tocava mais, né? E aí ficou, poxa, como é que eu vou fazer as aulas, cara? Eu falei, vem para a aula e a gente toca só com as mãos e com o outro pé. E aí, para minha surpresa, ele não chegou a quebrar, eu acho que ele quebrou, ele ficou um mês, dois meses de gesso, né? Não sei direito se foi fissurou, eu sei que foram 2 meses, parado, só tocando com a mão, só conversando sobre ritmo, só tocando. E aí mais uma vez ele teve a pausa. Quando ele tirou o gesso e foi tocar, ele tocou os ritmos novos, complexos, que ele não estava conseguindo tocar. Então eu achei muito bom que foi a mesma coisa quando ele era mais novo. Mas aquele foi um tempo maior e foi um tempo de assimilação ali de criança para adolescente, né? E agora já adolescente mesmo. Foi essa pausa de 2 meses, ele já com outra consciência já. E foi muito bom, porque eu vi que o tempo que ele teve foi bem interno e emocionalmente, né? Emocionalmente ele foi entendendo a coisa. Ele foi se soltando aquela catarse, né? E ele foi ficando ajustado. Então ele precisou ouvir o som, precisou saber da sonoridade toda, sabe? Ele precisou daquele tempo para assimilar, coisa que não dava tempo ali na aula. E por mais que a gente tivesse uma relação boa, é o professor, né? Fica aquela coisa, ele está me cobrando, sabe? Assim, ele vai dizer que está errado. E eu nunca disse isso, eu não fico falando, né, falando que está errado, assim, de uma forma agressiva. E nesse caso eu nem falava nada, mas eu acho que ele via que estava errado, enfim. Então tem essa pressão, por mais que você não queira, tem essa pressão do professor, ele está me olhando, né? E quando ele ficou fora, ele voltou e assimilou tudo. E tudo porque eu soltei a mão dele nos sons, quando ele estava com a perna quebrada, com o pé quebrado, eu fiquei cantando o som para ele eu tocava o bumbo no surdo com a mão, ele começou a fazer os ritmos com a mão só, e aí começou a ter essa consciência rítmica, né?
Então isso foi o musicoterapeuta que me deu esse start, né? Que falou, ó, vai pro emocional mesmo, assim, deixa ele soltar essa energia toda, deixa ele soltar, soltar, soltar. Eu não pensei como um professor ali, porque ele tocava a música toda errada. O certo, não certo, mas era eu não botar a música e começar a preparar o ouvido dele para ele conseguir acompanhar a música. Mas não era isso, não era isso que ia funcionar, não era isso que ele queria, né? E deu certo. Depois, assim, mas hoje ele já está adulto já e conseguiu tocar tudo que ele queria quando ele assimilou o ritmo. Essa é a historinha de hoje. O ritmo assimilado na pausa. Não o musical, mas a pausa por silêncio, né? Quando ele internalizou tudo, aí ele conseguiu tocar. É isso, gente. Deixa o seu joinha, seus comentários. Quem não se inscreveu, tá na hora de inscrever. Divulguem e até a próxima. Tchau, tchau.